Vínculo seguro. Essa é a primeira necessidade fundamental de todo ser humano quando nasce. Desde o bebezinho ali, quando está sendo gerado ali no útero, né, da mãe, até o velhinho quando ele está lá no fim da vida dele. Todos nós buscamos esse tipo de conexão na nossa vida. Essa é a primeira e fundamental necessidade. Então, a gente vai falar agora nessa live de manhã, domingão de manhã, sobre essa necessidade humana que todos nós temos de nos conectar com as outras pessoas, de fazer parte de algo, de nos vincular com outros seres humanos. Por isso que é tão falado, né, da conexão da mãe e do bebê ali no início da vida. Tantas pessoas, né, que têm essa dificuldade, né? E não sei você, né, se hoje na sua vida adulta você tem dificuldade de se ligar com outras pessoas, mesmo você que já tem um relacionamento amoroso, você é casado, namora, não se sente tão vinculado assim com seu marido, com sua esposa. Isso é um reflexo, é uma ativação desse padrão emocional negativo que você construiu ali desde a infância. Então, isso é um reflexo, né? Um reflexo do vínculo que não foi formado e construído ali no início da sua vida na infância. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre essa principal, como se fosse um armário, né? O vínculo seguro. Ele tivesse várias gavetas que elas precisam ser preenchidas ali de roupas, de objetos, que são muito importantes para a criança. No nosso caso, enquanto adultos, quando eles não foram preenchidos na infância pelos nossos pais, quando eu falo pais, eu quero me referir a cuidadores de modo geral, porque às vezes você não foi criado pela sua mãe, pelo seu pai, você foi criado por uma tia, por um padrinho, enfim. Mas essas necessidades, elas precisavam ser atendidas e preenchidas por aqueles cuidadores que eram responsáveis por você naquela fase da sua vida, mas não foram. Então, por isso que muitas vezes nós não conseguimos, né, nos vincular com amigos, não conseguimos nos vincular com parceiro amoroso, enfim. Até mesmo com os nossos próprios cuidadores no passado, às vezes você se sente muito distante da sua mãe, do seu pai, você não é muito apegado, então isso é um reflexo. Agora, na vida adulta, essas faltas, né, do vínculo seguro, elas podem ser reparadas, mas é um processo curativo, porque o trauma, que é uma expressão que ela é muito usada, né? O trauma ele será reparado, né? É curativo. Mas nosso caso, enquanto pais, a gente consegue prevenir o desenvolvimento desses esquemas nas nossas crianças, nos nossos filhos. Então a gente tem assim, a oportunidade de preservá-las de coisas ruins e negativas, padrões ruins, crenças negativas, sofrimento mental e emocional que a gente viveu e vive até hoje por conta dessas relações que não foram bem resolvidas na nossa infância. E eu vou falar com vocês sobre 7 caixinhas, 7 gavetas que todos nós precisamos ser preenchidas nesse grande armário que é o vínculo seguro. Então eu queria falar com vocês, a primeira gaveta é a gaveta da conexão, gente. A conexão. Quando o bebê ele nasce, ele foi jogado ali no mundo, ele não conhece ninguém, não sabe nada. E ele precisa se sentir importante, ele precisa se sentir seguro, ele precisa saber que a mamãe dele, que o papai dele está ali para ele sempre que ele precisar. Por isso que o bebê ele começa a chorar muitas vezes quando a mãe sai do quarto, ele percebe, porque ele acha que ele vai ser abandonado. É uma reação natural do bebê ao perceber que aquele adulto que está ali com ele
que é a segurança dele, para se sentir ele protegido naquele lugar, está saindo do quarto. Então, aos poucos, com a maturidade cognitiva, ele vai percebendo que não, a mamãe saiu, mas passou um tempinho, a mamãe voltou. Então, então não precisa eu chorar, porque eu sei que daqui a pouco ela vai voltar. E quando ele se sente inseguro, ele vai lá e chora, porque é a forma dele, né, demonstrar a necessidade dele que precisa, né, de você ele naquele momento. Mais tarde, um pouquinho, quando os meninos estão indo para a escola, o início é muito difícil, né? Começam a chorar na porta da escola, não querem ir, por isso que muitos professores, né, pedem que os pais fiquem um pouco, às vezes, ali no início, até a criança perceber que está tudo bem, porque ele não conhece aquelas outras pessoas. Geralmente ele está acostumado com aquelas pessoas ali do convívio dele social, a família nuclear ali. Então é natural o bebê ou a criança pequena ela reagir de forma negativa quando os pais, né, os responsáveis, eles saem daquele momento ali. Então, aos poucos, você precisa ir ensinando para essa criança que você vai sair, mas que você vai voltar. Que não é um abandono, que você está saindo provisoriamente, mas que você vai estar ali de volta, né? Então, essa é a primeira necessidade, que é a necessidade de conexão, de saber que o papai, que a mamãe estão ali para mim, qualquer momento que eu precisar, que eu não vou ser deixado, que eu não vou ser abandonado. E existe uma diferença também, gente. Existem eventos traumáticos na nossa vida. Casos, por exemplo, de abandono literal, né? De pai e de mãe, que a mãe, o pai ou o pai deixam o filho, né? Saem de casa, não voltam mais. Isso gera alguns esquemas que a gente chama, esquemas negativos na criança, mas só que esse é um abandono definitivo. Mas a gente também consegue discriminar aqui um abandono relativo, que é um abandono, por exemplo, no esquecimento. Quando você, por exemplo, esquece seu filho na escola e demora muito tempo para chegar e ele acha que ele foi esquecido, abandonado. Tem relatos de crianças que viveram isso, por exemplo, que sentem até hoje que às vezes um atraso de uma pessoa já é o suficiente para ela começar a dar taquicardia, ficar ofegante, começar ali a desenvolver sintomas ansiosos toda vez que alguém marca alguma coisa com ela e a pessoa atrasa. Porque ela revive aquela sensação que ela teve na infância, de que ela foi deixada, esquecida, algum compromisso, enfim, uma apresentação de escola, que o filho está lá e o pai e a mãe nunca chega. Aí beleza, eles chegaram, mas em muitos casos só aquele atraso, daquele período longo de atraso já foi suficiente para ativar ali uma emoção negativa que pode persistir ao longo de anos na vida da criança e depois no caso do adulto. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, um atraso. A minha esposa, né, ela tem uma crítica, né? E inclusive agora que hoje eu acabei me atrasando para começar a live, que o Luquinhas, meu filho menor, ele teve febre à noite, acabou que a gente não dormiu muito bem. Eu estava arrumando umas coisas aqui de manhã, mas isso é uma coisa que a gente precisa se policiar, a questão dos atrasos, né? Porque para evitar exatamente isso, esse sentimento, essa sensação de abandono relativo. Então você precisa sempre reforçar para ele que você vai estar ali para ele. Filho, papai está aqui, mamãe está aqui, papai nunca vai te deixar, mamãe nunca vai te deixar. Mesmo que a gente saia um pouquinho, que a gente esteja distante durante um período específico de tempo na escola, se você vai para casa da vovó, da titia, qualquer coisa você pode ligar para o papai, pedir para a vovó, para a titia, ligar para o papai e para a mamãe. A gente vai estar aqui, a gente vem, te busca,
não precisa ficar com medo, a escola vai durar só um pouquinho de tempo, mas eu vou, no final da aula, eu vou estar aqui te esperando, morrendo de saudade de você. Isso é muito importante, você reforçar com ele. Que vocês saem da cena ali, do contexto dele, durante um período, mas vocês voltam. O importante não é sair, o importante é voltar, gente. E prevenir essas sensações, essas emoções negativas e ansiosas, né, que o abandono pode causar no seu filho. Evitar palavras como assim, não, se você não me obedecer, eu vou embora. Às vezes você está num lugar, no shopping, enfim, no restaurante, se você não fizer o que eu quero, eu vou te deixar aí sozinho. Parece uma bobagem também, mas você vai desenvolvendo ali uma insegurança naquele vínculo, né? Dizendo que qualquer coisa que você fizer errada, eu vou embora. Ou seja, você vai construindo essa insegurança desse vínculo entre vocês e ele, que qualquer coisa, às vezes uma desobediência, uma coisa errada que ele faça, já é o suficiente para romper esse vínculo aí. Mas o papai a mamãe não fala que eu sou a melhor coisa da vida dela, a coisa mais importante da vida dela, que só porque eu fiz um negócio errado foi suficiente para ela ir embora, falar que vai embora, vai me deixar? Então esse vínculo não é muito, muito importante, muito forte assim. Porque qualquer coisa pode quebrar ele. Então você tem que tomar esse cuidado. Pequenas palavras para a criança são muito importantes, porque você é o principal adulto na vida dele. Então, qualquer palavra sua é muito significativa para ele. Então, você tem que entender que você é a pessoa mais significativa na vida dele. Então, tudo que você falar, tudo que você disser, você está construindo ali a crença dele de que ele é ou não importante para você e que vocês estão conectados e que essa conexão é ou não forte. Então evita esse tipo de situação. Se você fizer errado, eu vou te deixar. Se você fizer errado, eu vou sozinho. Porque você vai construindo esse vínculo inseguro junto com ele. E uma coisa importante, só uma observação para encerrar esse primeiro tópico da conexão, a caixinha, a gaveta da conexão do vínculo seguro, é que muitos de nós não tivemos isso, como eu disse, porque os nossos pais não eram vinculados a nós como deveriam. Nós não nos sentimos seguros. Até por, enfim, né? Eles também muitas vezes não tiveram isso. E gera então um ciclo aí de reprodução, que um pai e a mãe passa para o filho passa para os seus filhos. E esse ciclo precisa ser quebrado, gente. Porque senão a gente vai começar a desenvolver esquemas negativos. Vou explicar rapidamente o que significa esquema. Eu estou falando esquema. Esquemas são padrões emocionais que nós construímos ao longo da vida. Padrões que podem ser positivos ou negativos. Padrões positivos, padrões de conexão. Eu sei que os meus pais me amam, que eles vão estar aqui para mim, que eles não vão me abandonar. Esse esquema, ele comporta ali pensamentos que é exatamente isso. Eu sei que meu pai, minha mãe me amam e que eu sou importante para eles e que eles não vão me deixar. Isso também envolve uma parte emocional. Eu sinto a tranquilidade, a segurança e a alegria de ser gostado pelo meu pai, pela minha mãe. E existe o ramo comportamental. Eu ajo em relação àquilo que eu penso e àquilo que eu sinto. Então, me comporto no meu dia a dia de forma que eu me sinta seguro, consigo me expressar, consigo explorar o mundo, saber que eu posso sair de casa um dia e voltar, que os meus pais vão estar ali para mim. Eu posso viajar e saber que eu vou voltar e tem um ambiente seguro ali para mim. Então, esse é um esquema positivo de conexão com os pais. Eu desenvolvi esse esquema que envolve um pensamento positivo em relação à conexão. Eu sei que eu sou vinculado, eu me sinto vinculado, eu me comporto de forma com que demonstrando que eu me sinto, que eu penso conectado com os meus pais. Isso é um esquema positivo. Esse
padrão emocional que envolve pensamento, emoção e comportamento. Agora, existem também esquemas negativos que são construídos. Por exemplo, um esquema de abandono, que uma pessoa se sente vulnerável, não se sente gostada ali, vinculada aos pais, se sente angustiada toda vez que alguém se atrasa, e eu me comporto de forma a, por exemplo, né, você tem um namorado, seu namorado começa a ligar, sai, né, demora para chegar do serviço, ou seu marido, você está em casa esperando, já chegou em casa, seu marido ainda não chegou do trabalho. Passou meia hora do horário dele chegar. Aí você fica desesperado ligando, mandando mensagem. Onde você está? O que aconteceu? Ai meu Deus, será que ele está com outra pessoa? É exatamente isso. É um padrão negativo, é um esquema negativo que foi construído pela falta de conexão com a sua família nuclear, que está sendo ativado ali. Veio o pensamento de falta de conexão com seu marido. E aí você sentiu a angústia de ser abandonada pelo atraso dele, de alguns minutos, e aí você se comporta de forma negativa, sobrecarregando ele emocionalmente. Esse é um papo para um outro dia, que são os esquemas negativos. Hoje eu quero falar com vocês mais sobre esses esquemas positivos, que a gente constrói suprindo as necessidades emocionais de vínculo seguro dos nossos filhos. Eu vou ir agora para o segundo ponto. Primeira gavetinha da conexão. A segunda é a da proteção e confiança, gente. A criança, ela precisa se sentir protegida. O bebê ele foi lançado aqui no mundo sem recurso nenhum, sem condições de saber o que é perigo, o que não é perigo. A criança ela vai entendendo aos poucos, ela encosta ali na tomada e leva um choque, então ela começa a entender, não, aquilo ali é perigoso. O papai dela fala que se ela chegar perto do fogo, ela vai se queimar. Ela não acredita muitas vezes, ela vai lá e se queima. Então ela vai construindo na relação com vocês, pais, com nós, né, conosco, nós pais, ela vai entendendo aquilo que é perigoso não é no mundo. Mas nós pais, muitas vezes, nós negligenciamos um pouco essa proteção. O tanto que nós às vezes subestimamos nós subestimamos a vulnerabilidade do nosso filho. Porque nós às vezes achamos que eles dão conta de tudo e às vezes deixamos eles muito, né? Eu não estou querendo que você confunda aqui o desenvolvimento da autonomia, que é uma outra questão também que a gente, né, vai conversar um outro dia, mas é você entender que ele nasceu sem entender aquilo que ele tem dificuldade ou aquilo que ele precisa se proteger. E o mundo é um risco, né, gente? O mundo é um risco. Todas as relações são um risco, e ele precisa entender quais que são esses riscos. Ele precisa sentir que você vai estar ali para protegê-lo de todos os perigos que o mundo está ali, né, tentando afetar. Aquilo que é perigoso e que não é. A questão em si, que eu quero dizer em relação a essa questão da proteção e confiança, não é que você precisa super proteger seu filho, mas você precisa ensiná-lo exatamente o que é e que não é seguro para ele. E ele precisa sentir que em momentos que ele precisa de segurança, que ele não consegue se proteger, você vai estar ali para ele. Em relação a esse esquema, essa questão, essa gavetinha aí da proteção, que está a questão do abuso. Você precisa, e é uma questão muito delicada, porque como ensinar o seu filho a identificar a questão do abuso, a questão do toque que não pode ser feito, a questão de um comportamento de uma pessoa que é um abuso, às vezes psicológico, um amiguinho que está humilhando ele na escola, enfim, você precisa aos poucos orientando ele. Então, assim, ele precisa sentir que está sendo orientado e que você está ali para ele nesse sentido. Eu queria discriminar 3 coisas aqui
que a gente tem que tomar cuidado com o abuso, que existe o abuso físico, que é esse abuso que os pais, muitas vezes, ali inundados ali emocionalmente, acabam perdendo o controle e batem no filho. Hoje a educação positiva, a psicologia positiva fala muito contrário a isso, né? Essa punição física, agressão física, que nada mais é do que um descontrole do pai sobre a própria emoção, né? Existe também o abuso sexual, que é esse do toque, do investimento sexual, que não deve ser feito na infância e que a gente também deve orientar a criança a respeito dele. Todo toque, até uma dica, né, superficial aqui, que você pode orientar seu filho aos poucos, à medida que ele der conta de entender. Filho, qualquer toque que não pode ser visto por todo mundo, qualquer toque que a pessoa fala que você não deve contar para ninguém, qualquer toque que você se sinta estranho, diferentemente, né, do abraço, do beijo do papai, da mamãe, esse toque não é um toque legal, porque todo toque legal, todo mundo pode ver, todo mundo pode sentir, você não se sente desconfortável. Então esse é às vezes um princípio para você introduzir esse assunto, do que fazer, o que não fazer. Então todo toque que pode ser visto por todo mundo e que você se sente bem e que alguém não te fala, que você não pode contar, é um toque legal, pode ser um toque legal. Então esse é um toque para você, né, introduzir esse assunto do seu filho. Mas também existe, gente, a questão do abuso psicológico, muitas vezes que nós humilhamos nossos filhos, subjugamos eles, as nossas vontades ali no dia a dia, e o nosso interesse, às vezes, ele é condicionado ao que ele vai fazer por nós. Então esse também é um tipo de abuso psicológico, porque você subjuga o seu filho à sua própria vontade. Esse é um tipo de humilhação e de abuso psicológico. Então é como se o papai e a mamãe deveriam me proteger, deveriam estar, eu deveria me sentir seguro, mas eu estou me sentindo humilhado, eu não estou me sentindo seguro aqui na relação com eles. Então aí pode desenvolver, né, esses esquemas negativos de desconfiança na criança. Só que esse papo do abuso, ele é um papo muito complexo também, que, enfim, em outras ocasiões a gente pode aprofundar mais em relação a ele. Então, evita essas frases: se você não fizer isso, eu não vou gostar mais de você. Se você não fizer isso para mim, eu não vou fazer isso para você. Porque aí gera uma desconfiança da criança do seu amor, da sua proteção em relação a ele. Então, evita também situações de exposição para a criança. Por exemplo, aconteceu um constrangimento, que caiu uma coisa, né, na roupa dele, todo mundo tá rindo ali dele, começou a rir. Você, por mais que você às vezes sinta vontade por uma situação engraçada, pode acontecer, né, gente? A gente não é um robô, mas tenta se controlar, traz ele para você, abraça ele, tenta contornar aquela situação de modo a evitar esse tipo de constrangimento, porque é um tipo de abuso psicológico. Às vezes a gente reforça essa questão do abuso sexual, mas a gente esquece também que a maior parte do tempo as crianças estão sendo abusadas psicologicamente, em situações de humilhação, situações de subjugação à vontade do pai e da mãe. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação. Ele precisa se sentir protegido para ele conseguir se abrir para relações. Por isso, muitas vezes, que criança não consegue se conectar com outras pessoas. E até na vida adulta, às vezes você, né, fazendo só uma referência, né, às vezes você não consegue se abrir para amizades novas. Você acha que sempre alguém está querendo alguma coisa de você. Não, as pessoas não gostam ninguém gosta de ninguém, não. Todo mundo tem interesse.
né? Porque os seus pais ou as pessoas que você teve relação no início da sua vida ali sempre estavam interessadas naquilo que você fizesse para elas. E aquele carinho, aquele cuidado sempre estava condicionado ao que você fazia para elas. Então, olha para você ver como que isso prossegue na vida adulta, né? Sempre, às vezes até relacionamentos afetivos, né? A gente não se abre, não se conecta totalmente. Não posso gostar muito. Eu tenho que evitar gostar muito, porque se eu gostar demais, eu vou ficar preso àquela pessoa vai começar a abusar, vai começar a se aproveitar de mim. Olha para você ver uma crença que foi construída por situações de estresse, de abuso psicológico, muitas vezes na infância. Então é isso. Segundo ponto, proteção e confiança. Então a gente já foi da conexão, proteção e confiança. A gente vai para o terceiro, que é a questão do cuidado. Terceira gavetinha do nosso armário do vínculo seguro é o do cuidado. E é algo muito prático, gente. A criança, ela precisa do toque. Ela nasce, ela não sabe tomar um banho, ela não sabe comer, ela não consegue nem pegar, às vezes, a comida. Ela vai aprendendo aos poucos ali. Ela não sabe se higienizar, ela não sabe se vestir. Então, esse cuidado, esse investimento de cuidado prático dos pais, ele é necessário. Porque a criança, senão ela vai se sentir desprotegida, ela não vai se sentir atendida ali nas suas necessidades. Então, necessidades práticas, físicas, como comida, doença. Muitas vezes a gente, igual eu falei, né, que eu atrasei um pouquinho a live porque o Luquinha estava passando mal essa noite. Ou seja, eu estava investindo na gavetinha do cuidado. Quando seu filho está passando mal, você está ali com ele, cuidando dele, fala com ele: não, filho, eu estou aqui. Você vai passar mal, mas eu vou sempre estar aqui com você. Se você passar mal e eu não estiver perto de você, você pode pedir qualquer pessoa, que o papai, que a mamãe vai estar ali, que vai atrás e vai cuidar de você naquele momento. Então ele precisa se sentir cuidado, sentir esse toque, esse investimento físico da comida. Por isso que é tão importante ali, principalmente no início da vida, os pais cuidando, dando banho nos filhos, aproveitar aquele momento para tocar e trocar emocionalmente ali com o filho. Ele precisa se sentir ali acolhido, né? Ele está ali um serzinho pequenininho no mundo gigante. Então esse cuidado, ele é como se fosse, uma roupa mesmo que veste a criança de se sentir desprotegida. Então por isso a importância do toque. Muitos de nós não fomos tocados durante a nossa vida, ou os pais deixaram a gente muito à vontade. Ele tem que se virar, a gente precisa desenvolver autonomia. É claro que a gente precisa desenvolver a autonomia dos nossos filhos, gente, mas essa autonomia, ela precisa ser responsável e de acordo com a maturidade emocional, cognitiva e física, biológica, muitas vezes, do seu filho. Às vezes a gente exige deles coisas que eles ainda não são capazes biologicamente de fazer. Por isso que a gente às vezes dá dicas, né, nos cursos de educação parental sobre cada fase. O que seu filho é capaz de fazer com 1 ano de idade? Nos nossos cursos tem isso. O que seu filho é capaz de fazer com 2 anos de idade? O que o seu filho é capaz de fazer com 3 anos de idade? Muitas vezes a gente quer exigir coisas que o seu filho vai ser capaz de fazer lá com 5, 6, 7, 10 anos de idade. A gente quer que um menino de 2, 3 anos tenha essa capacidade. Muitas vezes, até emocional, né? A questão das birras. Essa semana a gente vai falar, próxima semana no podcast, sobre regulação emocional, lá no Quem Sabe Pode. E às vezes a gente quer que o filho se regula, não faça birra, não fique nervoso ali numa situação que ele está sendo frustrado. E a gente quer que um menino de 2 anos de idade, uma menina de 2, 3 anos de idade, consiga se controlar essa emoção e essa frustração como se fosse um adulto. E ele não é capaz de fazer isso ainda. Então, a gente precisa ter noção que a capacidade dele, que o estímulo
nosso em relação a ele, da autonomia, do desempenho, tem que ser de acordo e adequado à faixa etária de desenvolvimento que ele está. Então, cuidado, para ele não desenvolver aquela crença de que eu estou jogado, ninguém liga para mim, né? Por você deixar ele sempre se virar sozinho. Então, vamos para a quarta gavetinha ali do vínculo seguro. Primeira, conexão. Segunda, proteção e confiança. Terceira, cuidado. E a quarta agora é empatia. A empatia, gente. O que é empatia? Empatia às vezes é muito falado, né? Que é você tentar se colocar no lugar do outro. Isso é impossível, você se colocar no lugar do outro. Só a pessoa consegue sentir aquilo que ela está sentindo. Por mais que sejam emoções parecidas, pensamentos parecidos, você consegue fazer uma projeção. Olha, eu acho que ele deve estar sentindo isso, eu acho que ela deve estar pensando isso. Mas a criança, ela precisa ser vista, ela precisa se sentir ouvida, ela precisa se sentir compreendida. Quando seu filho te chamar lá, papai, mamãe, olha aqui o que eu estou fazendo, meu desenho. Agora não, Laura, agora não, Lucas. Eu até gravei um vídeo desse, tem aí no Reels, né? Falando sobre privação emocional, que é um esquema negativo que a gente constrói na criança quando ele não tem essa compreensão, essa empatia por parte dos pais. Mas depois a gente fala sobre isso. Então, aí ele te chama ali. Olha aqui que legal, papai, que eu tô fazendo. Agora não, tô ocupado. Aí você tá ali vendo novela, vendo seu jogo, ou ali no celular. Não posso agora não, tô ocupado. Mesmo que não seja um momento de lazer seu, mesmo que seja trabalho, o que custa você parar um segundinho e falar assim, olha para ele e fala assim, oi filho, nossa, que legal, muito bom, muito bonito. Aqui, mamãe tá ocupada agora, mas assim que eu terminar aqui, eu vou te dar atenção e eu vou ver direito o que você está fazendo. Porque essa recorrência em você deixar ele de lado vai criar uma sensação de que as coisas dele não são importantes. De que você não está ouvindo ele. Ou às vezes, acontece uma situação de briga entre irmãos ali em casa. Não, você sempre briga, é sempre uma confusão. Nossa, o tempo todo brigando, não sei o que. Não quero saber. Aí eles vão tentar explicar para você, não quero saber. Então você não está nem ouvindo o que ele tem para te falar. Você não sabe o que aconteceu, quem que foi que iniciou a briga, ou o que aconteceu, se foi por um motivo, né, que faz sentido, ou alguma coisa que ele fez errado, queimou alguma coisa em casa. Você já investe ali a sua raiva naquele momento, você não se regula como adulto, e às vezes você espera que ele faça isso quando criança, nem mesmo você ou eu fazemos isso enquanto adultos, aí você já vai e dá um veredito ali e já pune ele sem entender a versão dele. Então ele não se sente compreendido, ele não se sente aquilo que ele está sentindo importante. Nossa, meu pai já me cortou, aquilo que eu sinto não é importante, aquilo que ele não quer nem me ouvir. Então vai construindo essas crenças negativas de que tudo que é dele não é importante, de que as pessoas não se importam com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente. Ele machucou ali, não, levanta rápido. A gente tem essa cultura muitas vezes agora, não, esses meninos estão frescos demais, esses meninos estão Nutella. Eu também sou crítico a uma educação muito, né, aquele excesso de cuidado. Mas se seu filho machucou, ele machucou, gente. Você muitas vezes machuca, você fica ali morrendo de dor. Quanto mais uma criança, né, menor, frágil. Então, se ele se machucou, dá atenção para ele. Fala, olha filho, nossa, o que aconteceu? Não, tal, deve estar doendo mesmo. Eu sei, quando a gente machuca, dói. Mas isso vai passar. Papai está aqui, papai e mamãe vai cuidar de você, mamãe vai vai fazer o que precisa e vai melhorar. Então vamos levantar, vamos cuidar desse machucado. Olha para você ver a diferença da postura do que você falar assim, vai, levanta aí, isso aí não foi nada não, entendeu? Então você está compreendendo, tentando se colocar no lugar dele, entendendo que ele está sentindo dor mesmo, e é normal, e tudo bem. Então o que nós vamos fazer em relação a essa dor, filho? Olha que diferença de postura.
Então, essa quarta caixinha do armário do vínculo seguro é a empatia. Então, foi conexão, proteção e confiança, cuidado e agora empatia. Nós vamos para a quinta, que é a orientação. A criança ela veio ao mundo sem saber nada. E aos poucos, com a experiência, a própria experiência ali sensória dela, sensório motor, tanto que a primeira fase do desenvolvimento até é discriminada na infância pelo Piaget, né, que é um teórico, é a fase sensório-motora, que ela vai sentindo as coisas, vendo, sentindo contato, ouvindo e aprendendo com isso. Mas esse aprendizado também vem da orientação dos pais. A criança precisa se sentir segura de que ela pode contar com a orientação da mamãe e a orientação do papai. Nossa, eu não sei fazer isso, tenho trabalho de escola. Ah, meu Deus, eu não aprendi o que o professor falou. Não, mas meu pai e minha mãe, eles vão me ensinar. Eles vão saber me explicar e eu vou entender. Olha só que diferença. Vem o sintoma ansioso, mas quando a criança tem a crença do vínculo seguro do papai e da mamãe, ela sabe que eles estão ali para orientar ela. Nossa, eu não sei fazer esse trabalho da escola, mas eu sei que o papai e a mamãe vão me ajudar. Então, já dá aquele alívio naquele sintoma ansioso dela. No momento, por exemplo, estressor, que é um momento de trabalho, né, da escola. Um momento difícil na vida, qualquer coisa, ele precisa saber que você vai estar ali para ele. E outra coisa, gente, não é só ensinar uma vez. A criança, ela precisa de repetição. A criança precisa que você ensine uma, ela vai errar. Você vai ensinar duas, ela vai errar. Você vai ensinar três, ela vai errar. Você vai ensinar quantas vezes ela necessitar. Você vai ensinar para ela. E ela precisa saber que você não vai perder a paciência com ela. Você vai estar ali, vai continuar ensinando ela até ela aprender. Então, na verdade, não é só ensinar. Na verdade, é acompanhar a criança naquele processo de aprendizado e desenvolvimento. Ela precisa saber que você vai estar ali do lado dela. Vai lá, filho, papai te ensinou, você consegue. Mas se você errar, papai está aqui para te corrigir e eu vou te ajudar a consertar. Mas vai lá, força, eu acredito. Acredito em você. Então, é isso. E isso aí já dá margem para eu falar da quinta gavetinha do vínculo seguro para o filho, para a gente desenvolver esse vínculo seguro no filho, que é a gavetinha da valorização. Quando eu oriento meu filho, ensino para ele que ele dá conta de fazer isso, que ele dá conta de fazer aquilo, olha, faz assim, assim, eu estou aqui te acompanhando. Vai lá, filho, você é bom, você é capaz, você tem muito... você tem condições de fazer. Não, pai, eu não sei, eu não consigo. Criança é muito disso. Não sei. Tudo que a criança acha difícil, gente, ela vai falar. Não dou conta, eu não sei, faz isso para mim. Aí você cai no erro de fazer para ela. Às vezes trabalha na escola, a gente está com pouco tempo. Ai, meu Deus. Nossa, a gente só tem meia hora para fazer o para casa. O que eu faço? Aí você cai na tentação de você fazer para ele. Por um erro seu de não ter se programado, por um erro meu de não ter me programado e fazer antecipadamente para casa. Vai acontecer uma vez ou outra? Vai. Não se sinta culpado com isso. O problema não é você errar. O problema é você não corrigir e fazer diferente nas próximas. Então você vai incentivar o seu filho. Seu filho precisa disso, gente, para se sentir vinculado, para se sentir seguro emocionalmente. Você pode, filho, você é capaz. E se ele errar, não oprimir ele, você corrige o erro de forma amorosa, de forma afetiva, corrige ele para que ele continue tentando, e você dá a ele essa segurança. Isso é fundamental, até para nós, gente, a segurança de saber que a gente pode errar e corrigir, e de que tem alguém ali para apoiar a gente, mesmo no erro. Você não vai estar apoiando o erro dele, muitas vezes, mas você vai estar apoiando ele e vai corrigir o erro dele. Ele precisa se sentir seguro, para ele não se sentir, nossa, eu não sou capaz, que são crenças, né, de se sentir defeituoso, de não se sentir capaz, de eu não dou conta, que eu não consigo, eu sou feio, eu não sou capaz, eu sou diferente dos outros. Aí evita, gente, comparações. Gente, esse é um dos principais erros dos pais, muitas vezes. Comparações. O seu irmão, ele já sabe fazer isso.
Então você tem que fazer também. O seu coleguinha, eu vi que ele tá indo, ele faz isso sozinho. Por que você não faz ainda? Que aí ele começa a se comparar com o outro e se sentir inferior. Daí vem a famosa síndrome e a famosa o complexo de inferioridade, se sentir inferior em relação às outras pessoas, que veio de pais muito críticos, que não aceitaram o erro, construíram essa crença dele de que ele precisa ser comparado o tempo todo com o outro e que ele vai levar a pior. Porque toda vez que ele foi comparado na infância dele, ele viu que ele era pior. Porque fizeram questão de reforçar para ele que ele era pior do que o outro, que ele precisava se esforçar mais. Isso não quer dizer que você não vai incentivá-lo a se esforçar, mas essa comparação tem que ser com ele mesmo. Olha, ontem realmente você não conseguia, mas hoje eu acredito que você dá conta, vamos tentar? O papai, na época dele, muitas vezes o papai também achava que não dava conta, a mamãe achava que não dava conta, mas aí eu fui tentando até eu conseguir. Então esse tipo de comparação é construtivo. Quando você traz uma experiência sua, não se comparando com ele. Olha, eu consegui, você não está conseguindo, mas que eu tentava. Vamos tentar? E o papai tentou, a mamãe tentou várias vezes até o papai conseguir. Papai, muitas vezes, mamãe não era a melhor da sala, mas a mamãe era esforçada. A mamãe, né, se esforçava para fazer sempre o melhor. Eu não aprendi hoje, mas vou aprender amanhã. E você tem, todos nós, filho, todos nós temos coisas boas e coisas não tão boas assim. Nós temos, evita a palavra defeito. Defeito parece que alguma coisa que não presta, que foi quebrado, que a gente vai jogar. Usa a palavra dificuldade. Papai tem qualidades, mamãe tem qualidades, mas também tem dificuldades. Isso é normal, todo mundo tem, você também vai ter. Você não vai ser o melhor sempre, você não vai ser sempre o melhor aluno da sala, ou você não vai ser, às vezes vai ser, às vezes você inclusive pode ser, mas se não for, tudo bem, pelo menos você se esforçou, você tentou. Então ele precisa dessa valorização, de se sentir que você acredita nele, no potencial dele, e reforçar isso através do elogio, através de falas positivas e evitando sempre comparações, gente. Tira isso, comparação. Duas coisas que você precisa tirar: a palavra comparação e defeito. Tira essas duas palavras da sua orientação, da sua relação aí com seus filhos. E a sétima gavetinha do vínculo seguro, do armário do vínculo seguro, é o do pertencimento. Ele precisa sentir parte desse núcleo familiar dele. Ele precisa sentir que ele é uma peça fundamental e que ele não é uma peça que só é importante se fizer aquilo que a família quer que ele faça. Ele precisa sentir que ele é importante, independente se ele erra ou acerta. Ele precisa se sentir importante se ele é parecido com você, mamãe, se ele é parecido com você, papai, se ele é parecido com o irmão dele ou não, porque muitas vezes ele não vai ser parecido, ele não vai fazer igual vocês. Às vezes a gente é muito viciado e neurado com padrões. A gente quer que o filho tenha exatamente a educação que a gente teve, se vista como a gente se veste, se comporte como a gente se comporta. Mas existem casos de crianças que não vão se comportar. Tem crianças que vão aprender e vão se identificar sim, naturalmente com você ou com as outras pessoas da família. Legal, mas existem crianças que não. Isso vai depender muito do temperamento biológico do seu filho e vai depender muito das experiências que ele teve na sua família, no início da vida dele, e vai depender de como ele está percebendo essas experiências. Às vezes não vai rolar identificação. Não gosto da forma que a mamãe se veste, por que eu tenho que me vestir daquele jeito? E aí você vai excluindo seu filho, sua filha, fala, não, nossa, que roupa horrível, nossa, estranho demais, você vai ficar se vestindo desse jeito, porque não é o seu padrão. E muitas vezes, por que o seu padrão é o correto?
se não está trazendo prejuízo para a família, se não está trazendo prejuízo para ele e se não está trazendo prejuízo para outras pessoas, qual que é o problema? A minha filha mesmo, a Laura, ela é muito decidida e tem uma opinião muito forte em relação às coisas. Ela é muito autêntica. Apesar de ser mais tímida na dela, ela é muito autêntica. Então, ela gosta ou não gosta. Às vezes a gente tentava no início ensinar para ela, falar com ela, filha, essa roupa é bonita, essa aqui é legal, mas ela muitas vezes ela não queria usar, e às vezes a gente forçava e criou às vezes situações muito ruins dela chorar, de discussões, e a gente começou a fazer um exercício de estimular ela a ser autêntica mesmo, por que não? E hoje assim, tanto que hoje basicamente ela escolhe as roupas dela, hoje aos 7 anos de idade, a gente tirando situações muito específicas que a gente vê que está muito fora, que a gente também não né, da realidade, que não acontece porque ela já aprendeu o que é conveniente ou não, dependendo da situação. Mas a gente deixou ela desenvolver essa identidade própria. Então, a criança precisa se sentir parte desse núcleo familiar, independente das suas características. Ele vai ser aceito. Se ele é mais tímido, não, meu filho é muito tímido, não sei o quê. Ou se ele é muito agitado, explosivo, nossa, esse menino agitado, ninguém aqui em casa é desse jeito. Ele precisa sentir parte dessa família. Então, essa sensação de pertencimento, porque senão, aos poucos, ele não vai se sentir seguro para aprender. Aí daí vem os prejuízos de todas essas gavetinhas que eu falei aí, do vínculo seguro, né? Da conexão, da proteção e confiança, do cuidado, da empatia, da orientação, da valorização e do pertencimento. Quando essas caixinhas elas ficam vazias, gente, eu só queria reforçar isso para terminar, a gente já está acabando aqui. Essas caixinhas, quando estão vazias, elas começam a dar lugar a crenças, emoções e comportamentos negativos. Então essas caixinhas, essas gavetas precisam ser preenchidas por pensamentos realistas e positivos, emoções positivas e comportamentos positivos por parte de vocês, pais. Quando essas gavetinhas aí do vínculo seguro, elas não são preenchidas por padrões, esquemas positivos de pensamentos, de emoções, de comportamentos positivos, como a gente conversou aqui nesse tempo todo, dos pais, de cuidado, de conexão, de proteção, de compreensão, de orientação, de valorização do seu filho. Todos esses comportamentos positivos aí, você vai ali colocando dentro da gavetinha, de cada uma dessas gavetinhas. Se essas gavetinhas não possuem esses comportamentos, pensamentos, emoções positivas, eles vão dar lugar a pensamentos, emoções e comportamentos negativos, que vão repercutir, como eu citei aqui exemplos, a vida toda da criança. E você é um exemplo disso, eu tenho certeza, e eu sou um exemplo disso, porque não existe nenhum de nós, nem você nem eu, que não construiu crenças negativas sobre si mesmo. Às vezes você não se sente bom o suficiente no seu trabalho, se sente inseguro o tempo inteiro. Às vezes você não se sente conectado com as pessoas. As pessoas não gostam de mim. Para que eu vou contar o que eu estou sentindo? Ninguém se importa. Não, eu não posso me abrir demais não, porque se eu gostar demais as pessoas vão me humilhar, vão se aproveitar de mim. E diversos outros esquemas negativos que você e que eu construímos ao longo da vida por não ter essas gavetinhas preenchidas no início da nossa vida. Então você, eu, como pais, nós temos a oportunidade de ter esse ouro nas mãos, que é esse conhecimento, e fazer diferente. Porque o conhecimento para nós pais, ele é a prevenção de doenças mentais, de transtornos mentais da sua criança. Se você sabe o que fazer, o que não fazer, isso te dá armas, te dá possibilidade de você fazer diferente do que os seus pais fizeram, de eu fazer diferente do que os meus pais fizeram no início da nossa vida. Então você tem essa oportunidade hoje, através desse conhecimento. Faça diferente.
A sua criança merece. Faça diferente por ele e por você. E aos poucos, esse conhecimento também vai te transformar. Porque muitas vezes você tem dificuldade de se conectar com seu filho, porque você não foi conectado com seu pai. Seu pai era frio, sua mãe era fria, não te dava muita atenção, não cuidava de você, era negligente. Pais alcoólatras, né, que sempre deixavam os filhos de lado. Mas agora você tem a oportunidade de fazer diferente. Você não era tocado, você tem a oportunidade de tocar o seu filho, para ele não construir o esquema que você construiu. Se você foi abusado fisicamente, seu pai te batia demais, sua mãe te batia demais, psicologicamente você era humilhado, criticado o tempo inteiro por seus pais, se você até fisicamente, emocionalmente, você era humilhado, ou abuso sexual inclusive, você tem a oportunidade de proteger e de orientar o seu filho e fazer diferente, para que ele previna esquemas que você construiu ao longo da vida e que eu construí ao longo da vida. Então vamos fazer diferente, gente. Por mais pais e mães que se importam com os filhos e querem aprender para fazer diferente do que eles viveram na infância deles. E é isso. Mas uma observação aí. Não se sinta culpado por aquilo que você não sabia até ontem. Você muitas vezes está aprendendo hoje que você tem feito errado e que os seus pais fizeram errado. E vai construindo então essa crença agora e não se sinta culpado por aquilo que você não sabia. Mas a partir de hoje, você não tem como mais não saber, porque esse conhecimento já entrou e se você não fizer diferente, é negligência e falta de cuidado e de amor. Então faça diferente hoje com seu filho. Muito obrigado por você ter assistido essa live. Espero que foram muitas coisas aqui que a gente falou. Essas 7 gavetas do vínculo seguro. Então a gente falou hoje da primeira necessidade emocional fundamental de qualquer pessoa, desde o bebezinho lá dentro do útero da mãe, a criança, adolescente, adulto, até o final da vida. Nós temos a necessidade de vínculo seguro, que ela é manifestada dentro dessas 7 caixinhas que eu disse aqui: conexão, abuso, conexão, proteção e confiança, cuidado, empatia, orientação, valorização e pertencimento. Nos próximas lives nós vamos falar sobre as outras necessidades emocionais que a gente precisa desenvolver nos filhos. A próxima live vai ser sobre autonomia e competência. A gente vai falar sobre essa segunda necessidade que nós devemos desenvolver nos nossos filhos na infância, que é de autonomia e de competência. Então, acompanhe aí nos próximos stories, nos próximos dias eu vou falar sobre isso. Ao longo dos dias, essa semana, gente, eu vou falar nos nossos stories e no conteúdo do feed também sobre esquemas negativos que a gente constrói ao longo da vida quando não tem essas necessidades preenchidas pelos nossos pais e cuidadores. São muitos. São 18 esquemas negativos que hoje a literatura conseguiu catalogar e falar pra gente. Eu posso talvez, né, se vocês tiverem interesse também, a gente fazer lives também sobre esses esquemas negativos, traumas que desenvolvemos, padrões negativos que desenvolvemos, esses 18. A gente vai se falando. Muito obrigado, tenha um ótimo domingo. Aproveita com a sua família, aproveita esse domingão aí para se conectar com seu filho, com a sua filha, com seu parceiro, se você tem alguma, né, parceiro amoroso, marido, esposa, namorado, namorada, família, seus pais. Faça diferente, vamos fazer diferente. A gente tem a oportunidade hoje. Muito obrigado e até a próxima, gente. Encerrar. Peraí, tem muito tempo que eu não faço live, esqueci onde que encerra. Ei, meu amor, tudo bem? Eu vou te mostrar uma coisa.
Gente do céu. Ai, eu já belisco o desenho. Peraí, filhota.